Neste vídeo, você vai aprender a resolver todas as questões sobre o princípio da Casa dos Pombos, que é cobrado pela banca IBAD no concurso para agente de trânsito de São Luís. Aproveita se tu vai fazer esse concurso, já te inscreve no canal e vambora pro vídeo. E aí, pessoal, beleza? Professor Samuel Mendes aqui e vamos aí responder nossa primeira questão. Olha só, primeira questão a gente já tem, ó, banca IBAD, tá? Um analista técnico administrativo 2, ano de 2022. Olha só a questão, tá? E compreenda como a questão está se mostrando para você, beleza? Então vamos lá, ó. Em uma sala de aula, há N alunos. O professor afirma aos alunos que há pelo menos 3 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é... Primeira coisa que você deve saber, tá? Se você vai responder esse tipo de questão, é o seguinte: um ano, tá bom? Presta atenção. Opa, ó, um ano é igual, tá? A 12 meses, pessoal, né? 12 meses. O que acontece aqui com esses 12 meses? Se você observar bem, né? Nós vamos de janeiro até dezembro, certo? De janeiro a dezembro. Mas o que nós vamos fazer? Dentro de um ano, nós temos 12 meses e ele afirma aqui, ó. O professor afirma aos alunos que há pelo menos 3 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, aí ele fala aqui, ó, o valor mínimo de N é. Quando ele fala valor mínimo, ele quer saber a menor quantidade de pessoas que possam ter na sala para que 3 pessoas juntas possam fazer aniversário no mesmo mês. Beleza? Como é que a gente vai pensar? Primeiro, vamos supor que de janeiro, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, fevereiro, março, novembro e dezembro, tá bom? E eu vou colocar o seguinte, ó, para cada um deles, tá? Uma só pessoa tá fazendo aniversário, tá? Pronto. Aqui, se vocês observarem, se cada mês uma pessoa faz aniversário, eu tenho 12 pessoas na sala. Até aqui, legal. Só que ele quer saber, ó, 3 alunos diferentes fazem aniversário no mesmo mês. Tá, se eu colocar mais um, ó, mais um para cada mês, você vai ter o quê? Você vai ter certeza de que em cada mês, 2 alunos, tá? 2 alunos estão fazendo aniversário em cada mês. Pô, legal, mas aqui, ó, a gente sabe que são o quê? 24, né? Ou seja, são 24 alunos aqui. Agora, se eu pegar mais um aluno, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, para fazer aniversário no mês de janeiro. No mês de janeiro, se você observar, ó, no mês de janeiro, eu terei o quê? 3 alunos, ó. 1, 2, 3 alunos fazendo aniversário. Só que já aqui, ó, eu já tenho 24 e acrescentei mais um aluno. Então, ó, você faz 24 mais 1 é igual a 25. Ou seja, o valor mínimo, né, ou seja, a quantidade mínima de alunos que esse professor afirmou ter, né, é 25. A resposta correta para a gente nessa questão está aqui, ó, letra E, pessoal. Beleza? Na letra E a gente encontra a resposta correta dessa questão. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E também já te inscreve no canal. Próxima questão. Nessa questão a gente tem o seguinte, ó. Em uma família há N pessoas, um integrante da família afirma que pelo menos 3 pessoas da família, tá, fazem aniversário no mesmo mês. Sendo assim, para que essa afirmação seja obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é... E aí, ó, você já viu que na primeira questão a gente já tem uma resposta. E na segunda questão é basicamente a mesma resposta. Como é que eu tenho que pensar? Bem, segue o mesmo esquema, tá? Ó, de janeiro... Opa. Se você pensar que de janeiro você tem até dezembro, tá bom? E aí faz o mesmo esquema. Só que eu não vou fazer o mesmo esquema aqui para você, para a gente não perder tempo. Mas a gente pensa da seguinte maneira, tá? Se ele está pedindo 3 pessoas
E leia a questão, tá? Olha o que a questão tá pedindo primeiro para você não fazer besteira, tá bom? Ó, a questão tá pedindo assim, ó, mínimo de n, tá? Opa, cadê a gente? Rapidão. Ó, ele pede aqui, ó, um número mínimo. Cadê? Vem aqui, ó. O valor mínimo de n é, tá? Quando ele tá pedindo esse valor mínimo, é a quantidade mínima, tá? Então, a gente só tem que pensar do seguinte, ó. Se aqui ele tá dizendo que são 3 pessoas da família que fazem aniversário, tá bom? Então, a gente deve pensar da seguinte maneira: e se eu tiver a certeza que na minha família tem 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês? Sempre uma quantidade menor, tá? Sempre um a menos daqui. Se eu pensar que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês, durante o ano nós temos o quê? 24 pessoas, né? Não é isso? Temos 24 pessoas. Só que a questão quer que eu tenha 3 pessoas, ou seja, uma a mais. E ele fala que é o valor mínimo, tá? Ó, o valor mínimo. Então, eu tenho que acrescentar mais uma pessoa. Porque se eu tiver aqui, ó, mais um, eu terei 25 pessoas. E aí a gente tem a certeza de que 25 pessoas, pelo menos 3 pessoas fazem aniversário, né, no mesmo mês, ok? E assim, ó, a resposta para essa questão é a mesma da anterior, mas o pensamento também é o mesmo da questão anterior, beleza? O princípio da Casa dos Pombos é pensar dessa maneira, tá? Depois eu faço uma aula explicando melhor sobre o que de fato é o princípio da Casa dos Pombos em termos matemáticos, tá? Mas agora a gente só vai responder questões e eu quero que você pense dessa maneira, tá bom? Vamos lá, ó. Na próxima questão, a gente tem aqui, ó, Guarda Municipal, né? Guarda Civil Municipal 2022, banca e bate. Aqui, essa questão, ela fala assim, ó. Em uma festa de comemoração pela aprovação em um concurso concorrido, Arnaldo, o aprovado, afirmou que, pela quantidade de pessoas na festa, certamente 2 delas faziam aniversário no mesmo mês. Dessa forma, qual a quantidade mínima, tá? Mínima de pessoas na festa. Gente, de novo, ele pede aqui, ó, quantidade mínima de pessoas. Quantidade mínima de pessoas. Se ele tá me dizendo aqui, ó, afirmou que, pela quantidade de pessoas na festa, certamente, olha aqui, opa, ele disse o seguinte, né? Certamente, só tirar isso. Certamente, ó, 2 pessoas faziam aniversário pelo menos no mesmo mês. E mais uma vez, ó, se eu tenho 2 pessoas, eu vou pensar com o quê? Um a menos. Vamos pensar que na festa eu tenho a quantidade de pessoas exata que vão fazer aniversário uma a cada mês, tá? Ou seja, se são 12 meses, tá? 12 meses, a gente tem 12 pessoas, tá bom? 12 pessoas. Certo, beleza. Se são 12 meses, são 12 pessoas. Uma pessoa faz aniversário em cada mês. Certo, mas ele diz o seguinte, ó, 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Para me ter 2 pessoas, eu preciso o quê? Só de mais um. E aí eu vou ter 13 pessoas. 13 pessoas aonde obrigatoriamente, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho pelo menos 2 fazendo aniversário no mesmo mês. Tá bom? Então, com 12 pessoas, eu tenho uma pessoa aniversariando em cada mês. Se eu colocar mais uma pessoa, certamente 2 pessoas vão aniversariar no mesmo mês. Vão aniversariar no mesmo mês. Por quê? Porque não são 13 meses, são 12. Então, se eu coloco mais uma, né, ela simplesmente tem que se alocar com o outro. Ou seja, ela tem que fazer aniversário em algum mês. Logo, vamos ficar com 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Beleza? O pensamento sobre Casa dos Pombos é esse, tá bom? Vamos aqui, ó. Na próxima questão, a gente tem aí o seguinte: qual o número mínimo de pessoas que deve haver em uma sala para que, com certeza, haja 11 pessoas que façam aniversário no mesmo mês? De novo, tá? E essa é uma questão para analista de controle interno, né? De economia aí, 2020. De novo, é uma questão que te pede aqui, ó, qual o número mínimo, olha só, o número mínimo de pessoas, tá? Se tá te pedindo o número mínimo, você já pensa no número mínimo, né? Então, ó, aqui, ó, são 11 pessoas, tá? E aí, pra gente fazer, eu vou pensar assim, eu quero aqui
que sejam apenas 10 pessoas. Como é que eu vou fazer que sejam 10 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês? É simples, né? Eu vou pegar 10 e multiplicar por 12. Por quê? Porque 10 pessoas em cada mês, ou seja, eu vou ter 10 vezes 12. Então, 10 vezes 12 eu vou ter 120. Nossa, que legal. 120 pessoas. Só que agora eu preciso de quê? Eu preciso que seja, no mínimo, 11 pessoas, né? Que, no mínimo, 11 pessoas, mas sendo que, né, faça aniversário no mesmo mês. Não é que 11 pessoas vão fazer aniversário no mesmo mês. Não confunda, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, mais um. Porque lembra, nesses 120, tá? 10 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Se eu colocar mais uma pessoa lá, eu vou ter a certeza de que 121 pessoas aqui no caso, né? De que pelo menos, tá, em um determinado mês, eu vou ter 11 pessoas completando aniversário, certo? E aqui, ó, a alternativa correta pra gente nessa questão tá bem aqui, ó. Alternativa C, certo? Beleza. O pensamento é muito simples para resolver esse tipo de questão, que é o princípio da casa dos pombos, né? Vamos aí para nossa quinta questão. Quinta questão. Como é que a gente faz aí, ó? Na quinta questão, ele diz o seguinte, ó. Jorge guarda suas blusas. Essa aqui é bem interessante, tá? E é bem legal, e eu acho essa aqui foi uma das mais complicadinhas para a pessoa entender. Porque, ó, Jorge guarda suas blusas em uma das gavetas do seu armário. Estão na gaveta 5 blusas pretas, 7 amarelas, 4 verdes, 1 rosa, 3 vermelhas e 4 azuis. Certa noite, no escuro, Jorge retira algumas blusas da gaveta. Qual o número mínimo de blusas a serem pegas por Jorge, a fim de ter certeza que foram retiradas ao menos 2 blusas da mesma cor? Aí, por que essa questão aqui talvez possa ser mais complicada? Porque a pessoa vai pensar aqui, ó. 3 vermelhas, 1 rosa, 4 verdes, né? 5 blusas pretas, 7 blusas, 4 blusas, não é isso? Só que, na verdade, a quantidade não quer dizer nada pra gente. Porque o que interessa, na verdade, não é a quantidade de blusas, mas sim a quantidade de cores de blusa. Porque, olha o que a questão está pedindo. Qual o número mínimo de blusas a serem pegas? Número mínimo de blusas a serem pegas, tá? Por Jorge, a fim de ter certeza que foram retiradas ao menos 2 blusas de mesma cor. A questão quer saber sobre cores, não quer saber sobre a quantidade de blusas que tem lá. Ela quer saber sobre cores. E se você observar, ó, a gente tem uma, né? 2, 3, 4, 5, 6 cores, tá bom? São 6 cores. Se são 6 cores, gente, obrigatoriamente, tá? Você tem 6 cores. Se você tirar 6 blusas, você, tá? Partindo do princípio da casa dos pombos, onde você vai ter o seguinte, ó. Uma preta, né? Você vai ter lá, peraí, a preta, a amarelas, as verdes, as rosas, as vermelhas e as azuis. Certo? Você vai tirar uma preta, uma amarela, uma verde, uma rosa, uma vermelha e uma azul. A última. Legal. Você tirou 6. Obrigatoriamente, pensando nesse sentido da casa dos pombos, a próxima que você tirar, tá? Vai ser o quê? Vai ser a sua 7ª blusa e, obrigatoriamente, vai ter que repetir a cor. Ou seja, você tirar 6 mais 1, obrigatoriamente você vai estar tirando pelo menos 2 camisas de cada cor, né? 2 blusas de cada cor. Ou seja, olha aqui, ó. 7. Porque são 6 cores. Você tirou só mais uma blusa de qualquer que seja as cores, obrigatoriamente você está tirando no mínimo 2 peças de mesma cor. Beleza? E é um pensamento bem simples. Só que o que atrapalha talvez a pessoa aqui é que ela vai pensar em quantidade, tá? Quantidade de blusas, certo? E aí quando você para aqui, ó, para ver quantidade, você pode acabar pensando 5 mais 7 dá 12, mais 4 16, mais 1 17, mais 3 20,
mais 4, 24. Aí você pensa, nossa, 24 não tem alternativa aqui, né? E aí você acaba se atrapalhando. Mas deve-se pensar sempre aqui, ó, no final, o que que a questão tá pedindo, tá bom? Vamos lá. Temos aí mais uma, né? E essa daí, ó, é do ano de 2019 para biólogo, né? Maria convidou para sua festa 370 pessoas. Nossa, Maria. Todos os convidados compareceram e assinaram o livro de frequência da casa de festa. Maria propôs um desafio para os convidados, que dizia: entre todos que assinaram o livro de presença, pelo menos 4 nasceram no mesmo mês. Um convidado respondeu prontamente e acertou. O valor encontrado pelo convidado foi... Certo. Olha só. Se nós observarmos, ela quer dizer o seguinte, né? Maria convidou para a festa 370 pessoas e até então certinho, né? Legal. Essa aqui é a quantidade de pessoas. Mas ela quis dizer que, ó, todos assinaram o livro de presença e pelo menos, ó, quantos nasceram no mesmo mês? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos e valor mínimo, tá? São parecidos. Pelo menos. Primeira coisa que a gente faz, tá? Primeira coisa a se fazer, no caso, é isso aqui, ó. 370, tá bom? Dividido por 12. Nossa, mas eu vou dividir por 12 por quê? Porque eu quero saber a quantidade de pessoas que nasceram aí, né, no mesmo mês. Se isso aqui der uma divisão exata, quer dizer que todo mundo aqui, né, vamos supor que deu aqui 10. Supor que seja 10, né? Então, 10 pessoas fazem em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, 10 em abril e 10 até o final do ano, tá bom? Ou seja, eu quero saber quantas pessoas fazem aniversário aqui dentro dos meses. Quando eu fizer essa divisão, creio eu que aqui vai dar 3, né? Porque 3 vezes 12 é 36. Você faz a simplificação, aqui vai dar 1. E aqui 0. Aqui, beleza. Você vai abaixar o 10, né? O 0. E não dá para dividir 10 por 12. E aí você vem e acrescenta um 0. Né? Também não deu, você acrescenta a vírgula e põe mais um 0 aqui. 100 dividido por 12, eu sei que vai dar 8, se eu não me engano. Porque 8 vezes 12 dá 96. É isso aí. E aqui, ó, você vai ter 4 e 0. Mas eu não vou continuar porque pra gente já acabou aqui, tá? Quando você fez a divisão, você encontrou o quê? 30,8. Só que você não tem como pegar 0,8 de uma pessoa, né? Essa quantidade aqui esse decimal de pessoas não dá certo. Porque você não tem metade de uma pessoa ou um quarto de uma pessoa. Você tem que ter uma pessoa por inteiro. E, obrigatoriamente, a gente vai arredondar para onde? Para mais. Ou seja, 30 pessoas, né, obrigatoriamente fazem aniversário no mesmo mês. Só que tem uma pessoa a mais, ó, uma pessoa a mais que também faz aniversário dentro de algum mês, fazendo assim com que, né, ó, pelo menos uma quantidade necessária, né, ó, pelo menos quantos nasceram no mesmo mês? Pelo menos, ó, 31. Mas como? Eu arredondei aqui, ó, 30 para mais. 30,8 para mais, você sabe que vai ser, né, aquele valorzinho lá de aproximação de 31. Tá bom? E é assim que a gente pensa. Quando você dividiu o quantitativo e deu um número com vírgula, arredonda para mais. Certo? Porque quantidade de pessoas a gente não quebra no meio, né? Pessoas, às vezes, a gente até quer quebrar, mas não pode. Bora aí. Próxima questão. Ah, tá. Alternativa aqui pra gente, ó. Letra A, tá? Opa. Alternativa aqui, ó. Letra A. Beleza? Lembrando, pessoal, o PDF, tá bom? Com as questões e respondido também, tá aqui na descrição, bem como o PDF das questões anteriores, tá bom? Fiquem à vontade aí, certo? Bora lá para a próxima questão, né? Olha aí, próxima questão é o seguinte, né? O senhor Antônio possui 5 netos. Ele distribuirá 17 doces para eles. Todos ganharão doces. De acordo com essa distribuição, é correto afirmar que... E aí, pessoal? Letra A diz assim, né? Pelo menos 3 netos ganharão 4 doces.
Será? Pelo menos 3 netos ganharão 4 doces. Não, né? Mas vamos primeiro calcular aqui para sabermos quanto é que ele vai, né? Ele vai distribuir 17 doces para 5 netos. Então fica assim, né? 17 dividido por 5. 17, deixa eu ver se eu tô na frente. Tô não. 17 dividido por 5, se eu subir aqui um cadinho. 17 dividido por 5, você sabe que vai dar? 3. 3 vezes 5, 15. Legal, aqui vai sobrar 2. Aqui que a gente vai começar a brincar. Por quê? Sobraram 2. Isso quer dizer que cada neto, olha só, cada neto vai receber no mínimo 3 doces. Opa, no mínimo os 3 doces, né? Ok? Cada neto vai receber no mínimo 3 doces. Só que sobrou 2 e ele distribuiu os doces para eles. Todos ganharam doces, tá? Então, esses 2 que sobraram, ele não comeu. Ele teve que entregar para os netos também, tá bom? Então, no mínimo, 2 netos ganharam 4, né? Então, ó, pelo menos 3 netos ganharam 4. Não, né? Isso aqui tá errado. Esquece. Aí ele fala, pelo menos um neto ganhará 4 doces. Será? Bora pensar. 3 netos ganharão 4 doces. Não, né? Porque cada um deles vai receber 3 e sobrou 2. Então, 3 netos não poderão receber 4 doces, tá? Só estaria certo essa daqui se fossem 2 netos. Aí sim. Todos os netos ganharão a mesma quantidade de doces. Não, credo, sobrou. Se sobrou e ele disse que distribui para todos eles. 2 netos ganharão 5 doces? Como? Não, 2 netos não, ó. Se ele dissesse pelo menos um neto ganhou 5 doces, aí sim. Mas a resposta certa pra gente, ó, tá aqui. Letra B, pessoal, ó. Pelo menos um neto ganhará 4 doces. Sim, né? Porque sobrou 2 aqui, ó. Se sobrou 2, obrigatoriamente, se são 5, ele vai dar um para cada um deles lá e acabou. Pelo menos um, tá? Ganhará 4 doces. Beleza? Vamos aí, então, para nossa próxima questão. Tá bom? E se ficar alguma dúvida aí, você já sabe. Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Questãozinha bonita aqui pra gente. Supondo o país Zeta, país imaginário, né? Que fosse formado por 40 estados. Das sentenças a seguir, a única obrigatoriamente verdadeira acerca de Zeta seria, bora lá, letra A, pessoal, ó, num grupo, né, de 10 pessoas. Deixa eu só subir aqui um cadinho, só para não atrapalhar aqui, depois eu vou subindo cada vez mais, tá? Vou deixar aqui, na verdade, só a questãozinha aqui. Olha, num grupo de 10 pessoas nascidas em Zeta, duas pelo menos teriam que ter nascido no mesmo estado. Gente, presta atenção. Para que... Deixa eu ver se tá certo. Tá. Para que duas pelo menos tenham nascido no mesmo espaço, ó, no mesmo estado, num grupo de 10 pessoas, não, né? Por quê? Num grupo de 10 pessoas não tem como você afirmar isso aqui, tá? Não tem como, porque são 40 estados. Tá bom? Então, no grupo de 10 pessoas nascidas em Zeta, duas pelo menos teriam nascido no mesmo estado? Não, né? Para ter duas nascidas pelo menos no mesmo estado, o que aconteceria? Eu teria que ter 40 pessoas, né? Eu teria que ter 40 mais um. Por quê? Opa, pelo menos duas pelo menos, né? Então, seria o quê? Ó, isso aí mesmo. 40 mais um, tá? Ou seja, eu teria duas pessoas no mesmo estado. Ou seja, eu teria que ter um grupo de 41 pessoas, tá bom? Alternativa letra A já esquece, tá certo? Num grupo de 10 pessoas nascidas em Zeta, ao menos duas teriam que ter mesma idade. Gente, num grupo de 10 pessoas nascidas em Zeta, ao menos duas teriam que ter a mesma idade. Não, né? Não é isso, não. Esquece. Ó, num grupo de 41 pessoas nascidas em Zeta, duas pelo menos teriam que ter nascido no mesmo estado. E foi o que a gente acabou de fazer, ó. Olha aqui. Pra gente provar que a primeira estava errada, a gente acabou fazendo a primeira, a letra C, como certa, né? E olha assim, a letra C é a questão correta, tá? Porque se eu tenho 40 pessoas, uma nascida em cada estado, quando eu acrescentar mais uma pessoa, eu terei pelo menos duas nascidas no mesmo estado. Então, 41 pessoas, certo?
E a letra D, por que a letra D é errada? Ó? Num grupo de 40 homens nascidos em Zeta, ao menos 2 seriam irmãos. Não. Por que não? Porque, como eu tenho 40 estados, tá? Eu teria o pensamento de que cada um nasceu em um estado. E, supondo ser assim, né? Não teria como a gente dizer que os 40 eles seriam irmãos entre eles. Tá bom? Até porque não teria como a mãe, tá? Vamos supor aqui, ó, o estado e um outro estado, né? O estado A e o estado B. A mãe vai parir tanto no A, tanto no B, certo? Não teria essa possibilidade dela ter nascido gêmeos, um em um estado e outro em outro, certo? Supondo, tá? Sobre, aí a letra E. Sobre esse país fictício, com os dados apresentados, nada se pode afirmar. Não, né? Isso aqui é errado. Tanto a letra D quanto a letra E é errada, beleza? Vamos aí, próxima questão. Olha só, essa próxima questão, ela é bem simples, acredito eu, né? Mas, ó, o número mínimo necessário de pessoas num grupo para que se tenha a certeza de que 4 delas façam aniversário no mesmo mês é... Como é que a gente vai brincar aqui? Como é que a gente começa a resolver isso aqui? Primeiro, tá bom? Vamos lá e vamos responder. A primeira coisa que a gente deve fazer deixa eu só ver. Sim. A primeira coisa que a gente deve fazer é observar isso aqui. Por quê? A questão está dizendo que o número mínimo. E aí você já sabe, né? Se é um número mínimo, a gente já fez várias questões aqui com o número mínimo. Beleza. De um grupo de pessoas para que tenha a certeza de que 4 delas, 4, façam aniversário no mesmo mês. Gente, 4. Certo. E se eu pensar aqui em 3? O que eu penso? 3 vezes 12. Ou seja, 3 pessoas nascendo em cada mês. 3 vezes 12 dá 36. Se eu colocar só mais uma pessoa para nascer, tanto faz como tanto fez o mês que ele vai nascer, tá? Vai ter um mês em especial que vai haver 4 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, ó, 36 mais 1, 37, pessoal. Beleza, ó. 37. Questãozinha bem simples da gente responder, né? 37 pessoas. Se eu tenho 37 pessoas, no mínimo 4 delas fazem aniversário no mesmo mês. Beleza? Bora lá. Aproveitando, ó, deixa aí nos comentários se tem alguma dúvida. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Essa questão é o seguinte. Tá? Em uma gaveta havia várias meias coloridas. Lembra lá de novo, ó. Coloridas. Mas a gente tem que se atentar no que a questão está pedindo. Sendo 5 pretas, 7 vermelhas, 5 brancas, 4 marrons e 2 rosas. Retirando-se 5 dessas meias, e sabendo-se que nenhuma delas era preta, nem rosa, nem vermelha, pode-se afirmar que... Gente, a primeira coisa, tá? Deixa eu só subir aqui um cadinho. Primeira coisa que a gente vai pensar assim, eu tenho rosas não, né? Meias coloridas sendo... Olha lá, ó. Oxi. São... Deixa eu só tirar isso aqui também. São o seguinte, né? 5 pretas. Bom, são 5 pretas. São 7 vermelhas. São 5 brancas. Tá bom? São 4 marrons. E são 2 rosas. Legal. Só que a questão me diz assim. Retirando-se 5 dessas meias e sabendo-se que nenhuma era preta. Deixa eu só riscar aqui. Nenhuma era preta, nem rosa e nem vermelha. Pode-se afirmar que... tranquilo. Existem 2 possibilidades, tá, gente? A gente retirou 5. Foram tiradas 5, tá? 5 meias. Aqui, ó. 5 meias. Se foram tiradas 5 meias, eu tenho a possibilidade, tá? De, pelo menos, tirar todas brancas, tá bom? Ou, ó, todas... Escrevendo aqui. Todas brancas. Ou eu tenho a possibilidade de tirar 4 marrons, tá bom? Deixa eu só botar aqui para a gente não perder tempo. Ó, letra A. 3 são marrons e 2 são brancas. Não, né? Porque brancas pra gente, né? 3 são marrons e 2 são brancas. Calma. Eu já excluiria.
2 são brancas e 2 são marrons. Gente, ó. 2 e 2, ele tirou 5. Aqui tá dando 4. Esquece. 3 são brancas e 1 é marrom. 3 mais 1 é 4. Esquece, tá? Pelo menos 2 são marrons. Será? Não, né? Pelo menos 1 é branca. Pelo menos 1 é branca. Mas calma aí. Por que pelo menos 1 é branca? Porque presta atenção. Eu tirei 4 marrons. Então, 1 é branca. Pelo menos 1 é branca. De fato. Tá? Então, a questão certa tá aqui, ó. Letra E. Ah, e por que pelo menos 2 são marrons? Não, né? Por quê? Porque o primeiro entendimento é o seguinte. Se eu tirar 5 brancas, acabou. Eu tirei as 5 brancas. Não tenho mais o que tirar. Então, nenhuma vai ser marrom. Entendeu? Eu tô aqui na possibilidade de tirar todas. Se eu tirei todas as marrons, obrigatoriamente ficou 4. Eu tirei 4 e eu tinha que tirar mais uma. A próxima que eu tirasse era o quê? Branca. Então, pelo menos uma é branca. Tá? Esse é o entendimento da letra E. E o da letra A. 3 são marrons e 2 são brancas. Isso poderia acontecer? Sim, poderia acontecer. Mas, no princípio da Casa dos Pombos, a gente sempre tem que pensar o seguinte. Eu tirei todas de uma cor e o que sobrou? Aí sim, tá? Como foi a letra E, tá certo? Eu tirei todas marrons. A última que tirei foi o quê? Uma branca. Ok? Beleza. Vamos aí, ó. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, pessoal, tá? Vamos aí, próxima questão. A gente tem assim, ó. A quantidade mínima de pessoas que devem estar em um grupo de modo que se possa garantir que pelo menos 3 delas aniversariem no mesmo mês. Essa questão de aniversário já é manjada, né? Todo mundo sabe a resposta desse tipo de questão. Mas vamos aí responder. Ele diz o seguinte, ó. Pelo menos 3 delas. Se ele diz 3, ele tá falando aí pelo menos 3 delas, eu vou pensar em 2 delas. Tá? Vou pensar em 2 delas. E aí a gente vai ter o seguinte. 2 delas é o quê? É 2 vezes 12. Aonde eu vou ter o quê? 24 pessoas. Se eu colocar só mais uma pessoa aqui, ó. Mais uma pessoa, eu vou ter o quê? 25 pessoas. Com 25 pessoas, eu tenho certeza absoluta, seguindo o princípio da Casa dos Pombos, que 3 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Ó. E a alternativa correta tá aqui, ó. Letra E. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Ó, detalhe importante, certo? Na descrição você vai encontrar aí os PDF e também o link aí para nossa playlist, certo? E aproveite também para assistir as aulas que já temos de análise combinatória e de probabilidade, certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.